Só vamos aguardar mais uns 2, 3 minutinhos no máximo, para a gente poder dar início. Bom dia a todos aí. Aqui é o professor Edson, de Campinas. Bom Um dia, abraço, Edson. pessoal. Tudo beleza? Campinas está em peso aqui no evento, hein? Tem muitos trabalhos de Campinas. Opa, muito bom isso. Muito bom. A gente está com uma aderência muito boa, né? Tendo em vista que a primeira edição desse evento, a gente está com 18 campos do Instituto Federal de São Paulo participando, com trabalhos das diferentes áreas, né? Isso é muito importante, né? Isso é muito legal. Oi, Diego. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo beleza? Professora Raquel. Professora Vanessa. Professora Raquel. Acho que podemos ir iniciando aí nossos trabalhos. O que vocês acham? Acho que todos estamos na sala já, os convidados, e tem alguma pessoa chegando. Mas para não se alongar muito essa sessão de abertura, né, tendo em vista que teremos na sequência aí sessões de trabalhos, eu acho que a gente já pode ir iniciando. Professora Marcela. Bom dia, gente. Estou por aqui. Bom dia, professor Silmário. Silmário caiu, será? Não sei. Ele estava aqui? Estava.
Deixa ele voltar, a gente já inicia. Ele voltou agora. Ele voltou, Salas. Voltou. Voltou. Vamos dar início, então? Então, vamos lá. Bem, bom dia a todas e todos. Eu sou Paulo Renato de Souza, sou professor do Instituto Federal de São Paulo, do Campo Suzano, e quero começar essa minha fala ressaltando que para mim é uma alegria e um orgulho estar aqui com vocês hoje para dar início às ações que estamos propondo, que visam a popularização e a democratização do conhecimento científico entre jovens. Quero agradecer de maneira especial a presença das pessoas que compõem essa mesa comigo. O reitor do IFSP, Silmário Batista dos Santos, o pró-reitor de ensino do IFSP, Carlos Eduardo Pinto Procópio, o diretor de educação básica do IFSP, professor Diego Salim, o diretor do campus Suzano do IFSP, professor Eugênio Zampini, e a professora do IFSP Campus Suzano, professora Marcela Loureiro. É importante ressaltar aqui a importância do apoio da reitoria, pró-reitorias e diretorias para o desenvolvimento e o fortalecimento de ações como essas, tão necessárias atualmente em nossa sociedade, certo? Ressalto também a importância fundamental da participação e engajamento de docentes, servidores e estudantes da comunidade do IFSP nessas atividades. E quero agradecer ainda as pessoas que estão nos acompanhando por meio das diferentes mídias sociais. Bom, hoje, para nós, é um dia muito especial, porque fazemos aqui a abertura da FECIF, que é a primeira Feira Estadual de Ciência e Cultura do IFSP. Esse é um projeto pelo qual eu tenho um especial carinho, e que por isso me traz muita alegria em poder realizá-lo. A Feira Estadual de Ciência e Cultura do IFSP, FECIF, é uma iniciativa que surge como um desdobramento da realização da Mostra Científica e Cultural do IFSP Suzano, que é a MOCIF, feira municipal que coordenei de 2016 a 2021, e que este ano é coordenada pela professora Marcela Loureiro, que está aqui com a gente, e a quem agradeço por estar tocando esse projeto esse ano, e que falará sobre ele mais adiante. Foi, então, a partir da experiência da execução de 6 edições da MOCIF, que é projeto desenvolvido na região do Alto Tietê, que a gente foi identificando as características e os potenciais específicos desse tipo de evento e reconhecemos a necessidade de ampliar a sua abrangência, de maneira ali a expandir os seus benefícios a outras regiões do estado de São Paulo, surgindo assim a FECIF. Eu dizia aqui para vocês que hoje era um dia especial, justamente porque tenho a satisfação de celebrar a abertura da primeira edição da FECIF e da 6ª edição da MOCIF. 2 projetos, 2 ações com um só objetivo: fortalecer a ampliação de saberes de diferentes áreas e promover a divulgação e a popularização do conhecimento científico e tecnológico, favorecendo a interação, né, entre a comunidade e o meio acadêmico. O intuito desses eventos
é buscar estimular nos estudantes, em especial de nível médio e fundamental, o olhar investigativo e o apreço pela ciência, além de desenvolver a criatividade, promover a expansão do seu repertório cultural e também contribuir para a sua formação integral, fomentando o pensamento crítico e despertando talentos. A gente entende que essas ações são iniciativas que estão em consonância com a missão do IFSP, de ofertar uma praxis educativa que efetive a formação integral e contribua para a inclusão social, o desenvolvimento regional, a produção e a socialização do conhecimento. Essa, portanto, é a nossa missão com a FECIF. Já era assim com a MOCIF, né? E agora expandimos o alcance dessa missão com a FECIF. A FECIF 22, assim como a MOCIF, ela tem início hoje, dia 24, e vão até dia 29 de outubro, ocorrendo como ações alinhadas à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Todas as apresentações de trabalhos desses eventos serão realizadas por meio de salas de videoconferência. Há também atividades presenciais, que vão ser desenvolvidas no campus Suzano. A professora Marcela vai falar para a gente sobre isso. Esse formato, por um lado, faz a gente perder um pouco daquele contato, aquela interação que acontece durante as apresentações de trabalhos, que estamos acostumados a ter aí nas feiras e eventos presenciais. Mas, por outro, nos dá essa possibilidade de romper determinadas distâncias, estabelecer diálogos com pessoas de diferentes regiões do estado e até mesmo do país, o que nos deixa muito contentes e nos faz olhar para os ganhos desse tipo de atividade. Bem, sem me estender mais, então, passaremos agora a ouvir nossos convidados, começando pelo reitor do IFSP, professor Silmário Batista dos Santos. Professor Silmário, muito obrigado pela participação e a palavra é sua. Eu acho que o microfone está mudo. Vocês me ouvem? Ouvimos. Agora. Estão ouvindo ou não? Sim. Bom, então, bom dia a todas e todos, né? É uma grande satisfação participar da abertura da primeira Feira Estadual de Ciência e Cultura do Instituto Federal de São Paulo. Quero agradecer ao diretor do Campus Suzano, o professor Eugênio Zampini, e ao Paulo Renato de Souza, que é o coordenador, né, da feira, e a Marcela Loureiro, da Comissão FECIF 2022. E peço licença para, na pessoa, ou nas pessoas deles, agradecer e parabenizar cada um que trabalhou na organização deste evento. Cumprimento os demais membros desta mesa de abertura, nosso pró-reitor de ensino, né, Carlos Procópio, diretor de educação básica também, Diego Salim. Parabenizo os estudantes que apresentam trabalhos nas diversas sessões, seus orientadores, suas orientadoras, assim como aqueles que nos brindarão com atividades culturais. A ciência e a cultura têm vivido tempos difíceis. Por um lado, a redução de orçamento para estas áreas compromete seu desenvolvimento, o financiamento de projetos, a oferta de bolsas, investimento em equipamentos e materiais. Por outro lado, o método científico e os avanços já alcançados pela ciência passaram a ser questionados, sem apresentação de dados, colocando em dúvida questões já consagradas, que vão desde a eficácia de vacinas ao formato do planeta Terra. Dessa forma, a cultura tem ficado em segundo plano, muitas vezes tratada como supérflua, quando não acusada de ideologia, né, de forma pejorativa. Porém, também no período recente, vimos a importância do saber científico no combate à pandemia, na produção de alimentos, também nos alertas e buscas por soluções
para a emergência climática que cada vez está mais próximo da gente. E percebemos o quanto a cultura nos faz falta, o quanto as manifestações artísticas, a literatura, a música, o teatro, a dança, cinema e tantas outras são importantes para que a gente se sinta realmente humanos, né? Transpirando a sensibilidade tão importante para os tempos atuais. O evento que hoje se inicia tem o caráter de resiliência, apesar dos tempos vividos, crescer, expandir. Digo isso pois, após 6 edições da Mostra Científica e Cultural do IFSP Suzano, projeto municipal desenvolvido na região do Alto Tietê, temos essa ampliação para uma feira estadual, mesmo com as dificuldades encontradas nos últimos tempos, congregando hoje 29 instituições de ensino, sendo aqui da parte do IFSP, estão 18 campi participando, contando nessa primeira edição com 389 estudantes, 160 trabalhos e 89 projetos integradores. Nós, do IFSP, perseguimos a educação integral, aquela que, além de conhecimentos técnicos, desenvolva também o senso crítico, a reflexão, aspectos sociais e culturais. A Feira Estadual de Ciência e Cultura do IFSP, a FECIF, é um projeto que busca estimular, em especial em estudantes de nível fundamental e médio, o olhar investigativo e o apreço pela ciência, além de desenvolver a criatividade, promover a expansão do seu repertório cultural e contribuir para a formação integral, fomentando o pensamento crítico e despertando talentos. As pesquisas desenvolvidas com participação desses estudantes estão fazendo com que esses jovens se iniciem no fazer científico. Nossos estudantes, muitos a partir dos 15 anos de idade, têm uma vivência que outros apenas terão na faculdade. Assim, tendo a pesquisa como princípio educativo, estamos formando os futuros cientistas. O envolvimento de jovens, ainda no ensino fundamental e médio, propicia a disseminação de ciência na sociedade e forma as futuras gerações de trabalhadores qualificados e inventivos. Como disse Eliezer Pacheco, enquanto secretário nacional de Educação Profissional e Tecnológica, né, abre aspas, a concepção de educação profissional e tecnológica que deve orientar as ações de ensino, pesquisa e extensão nos institutos federais baseia-se na integração entre ciência, tecnologia e cultura, como dimensões indissociáveis da vida humana, e, ao mesmo tempo, no desenvolvimento da capacidade de investigação científica, essencial à construção da autonomia intelectual. Com essa reflexão, encerro minha fala, novamente agradecendo e parabenizando a todas e todos e desejando sucesso a cada um dos participantes. Que esta seja a primeira de muitas feiras estaduais de ciência e cultura do IFSP. Excelente evento e forte abraço. Obrigado, seu Mário. Agora, com a palavra, o pró-reitor de ensino do IFSP, Carlos Eduardo Pinto Procópio. Obrigado, Paulo. Bom dia a todas e todas. Em primeiro lugar, saudar essa mesa, professor Silmário, nosso reitor, Eugênio Zampini, diretor do Campo Suzano, Diego Salim, diretor de Educação Básica aqui na Pró-Reitoria de Ensino, professor Paulo, professor Marcela, responsáveis pela organização do evento. Também dou boas-vindas, em nome da Pró-Reitoria de Ensino, a todos e todas, não só dos campos do FCP, mas das demais escolas envolvidas nessa primeira feira de Ciências e Cultura. E gostaria de frisar aqui na minha fala de que esse evento é um evento, não é, singular aí na história recente do Instituto, porque ele justamente dá continuidade a um processo que o campus já desenvolvia, né, aí nos últimos anos com a feira municipal, e permite também com que a gente comece a colocar dentro de cada um dos nossos campos essa cultura, né, de feiras de ciência que tem, ao longo dos últimos anos, crescido bastante no contexto brasileiro. Eu lembro muito bem que quando a gente falava de feiras de ciência, era uma coisa remota,
quando a gente era estudante de ensino médio lá atrás, o Diego vai se lembrar, se o Mário também os demais colegas, era uma coisa que a gente só via, né? Ou a gente via na televisão, né? Quando a gente via aqueles filmes estrangeiros, a gente via, eventualmente, né, como referência de uma outra escola, né, em algumas regiões muito específicas do Brasil, e hoje isso tem se tornado uma tônica muito importante, não é? E muitos institutos e muitas escolas municipais e estaduais têm se esforçado de elaborar projetos dessa envergadura para poder justamente fomentar dois aspectos que são fundamentais quando a gente pensa no processo formativo de estudantes no nosso contexto brasileiro. Então, quando a gente está falando de uma feira de ciências, a gente está falando de espaço que não é espaço de produção científica, né, pura e simplesmente. Porque quem faz produção científica de ponta são os professores, doutores e mestres que já carregam consigo toda uma experiência e toda uma trajetória no campo da investigação. Quando a gente fala de feira de ciências, a gente está falando justamente de um potencial de descoberta que a gente inculca em cada aluno, em cada aluna das nossas instituições, para que eles possam, eventualmente, entrando em contato com uma experiência germinal, do ponto de vista da ciência, possa, né, se na faculdade, seguir uma trajetória acadêmica ou não, né, conseguir colocar esse espírito de descoberta, esse espírito investigativo dentro de cada uma dentro da sua trajetória e dentro da maneira como validar com o mundo do trabalho em geral. Quem sabe muito bem, né, porque a procura pela descoberta, pela transformação do mundo, não se dá só no campo da pesquisa acadêmica, mas também dentro da prática de cada trabalho que essas pessoas vão executar lá na frente quando estiverem dentro dos seus empregos. Então, quando a gente fala de uma feira de ciência, está falando desse potencial de descoberta que é fundamental, né? A gente tem que parabenizar o Campus Suzano pela iniciativa, mas também todas aquelas escolas, dentro da rede federal ou não, que estão estimulando esse tipo de potencial. Que a gente consegue, eventualmente, mobilizar nossos alunos para poder fazer projetos, para poder desenvolver determinadas situações, né, dentro do campo das ciências, que muito vai dar visibilidade, não só para as instituições, mas vai ajudar também em todo o processo formativo dos alunos. E quando a gente fala de cultura, a gente fala de uma coisa que muito pouca gente leva em consideração quando a gente fala em permanência e êxito dos alunos, que é o campo da recreação em geral, o potencial que isso tem de permitir com que o aluno se mantenha engajado com a escola. Então, quando a gente fala de uma feira que também é de cultura, ou seja, eu vou ter atividades artísticas e culturais que vão, eventualmente, né, agregar o aluno dentro do campo da escola, estou falando do potencial, né, que está dentro do campo da recreação, que vai permitir com que esses alunos se sintam cada vez mais identificados com as suas escolas e possam, eventualmente, ali, encontrar nesses espaços pelas quais eles vão ter ali como se fosse uma válvula de escape para todo o estresse que, eventualmente, eles venham a ter ao longo de toda uma trajetória, não só por conta daquilo que a escola cobra desses alunos e alunas, mas também daquilo que a própria sociedade, né, de uma forma geral, também cobra desses alunos e alunas. Então, a gente está diante de uma feira que é de ciências e cultura, que justamente colocam, né, a nossa instituição em diálogo com esses dois campos que são fundamentais para essa fase da vida. A descoberta e a recreação são fundamentais para a gente poder conseguir manter esse vínculo, né, desses estudantes conosco, mas também permitir com que nós sejamos visualizados como agentes que fomentam essas duas práticas. Minha fala fica por aqui, para não ficar também muito extenso, parabenizando mais uma vez, Zampini, o campus pela iniciativa, o professor Paulo, a professora Marcela, e eu desejo, em nome da Pró-Reitoria de Ensino, um excelente evento para todos os participantes. Obrigado, Procópio. Seguimos agora com a palavra do diretor de Educação Básica do IFSP, o professor Diego Salim. Obrigado, Paulo. Bom dia, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Um dia muito feliz para nós, né, do Campus Suzano, por essa realização de mais um evento importante na nossa instituição. Como o Procópio falou, a gente é parte, né, de uma tradição do Campus Suzano em eventos ligados à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que foram se desdobrando em outros eventos, ficando tão grandes quanto a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. É um grande complexo de eventos e atividades, e agora a gente faz essa ponte com
com escolas de outros formatos, de outros tipos de instituição e com outros campos da FSP. Vejo aqui colegas de outros campos participando dessa abertura. Então, queria parabenizar os colegas do Campus Suzano, professor Eugênio Zampini, professor Paulo Renato, professora Marcela, professora Michele, e todos os colegas que vêm atuando aí. A gente, quando olha o resultado final, fica muito contente, mas por trás desse resultado final tem muito trabalho, né? Muito trabalho. Tive aqui todo o site direitinho, as mesas, a programação, o logo, tudo parece que foi feito assim em uma semana. É mais de um ano de trabalho, de preparação, de discussões. Me lembro que a gente conversou sobre isso nas férias, inclusive, pela primeira vez, da gente tentar pensar algumas ações em conjunto com essa primeira feira estadual. Então, quero parabenizar, porque o nosso trabalho é muito árduo dentro da instituição, né? Somos servidores e servidores públicos que defendemos a instituição pública e que trabalhamos muito, né? A gente trabalha muito na instituição. Então, assumir uma frente de um evento desse porte é assumir também um grande compromisso com a sociedade, né? Quero agradecer pelo convite de estar aqui, agradecer aos colegas, o professor Silmário, professor Procópio, e quero também marcar a importância de quando a escola chama para si a ciência e a cultura, que é de onde tem que partir o nosso conhecimento. A gente vem defendendo ao longo dos últimos anos um currículo que é pautado em conhecimentos. E esse conhecimento precisa estar calcado na ciência e na cultura, porque esse é o nosso papel enquanto instituição pública, enquanto ensino comprometido realmente com a transformação da sociedade. E o potencial que é quando a escola pública ela chama para si esse compromisso da ciência e da cultura, que é a marca desse evento que a gente tem aqui, com a participação de tantos estudantes. A gente vê, e de tantos colegas que orientam os trabalhos, né? Quando a gente passa os olhos pela programação da feira, a gente vê a diversidade que representa esse campo da ciência e da cultura, que é incrível como a gente vai ter trabalhos no mesmo evento sobre automação, sobre alimentos, administração, inclusão social, relações de gênero e sexualidade, leitura, relações étnico-raciais, a questão corporal, da cultura corporal de movimento. Tem muitos temas que se entrelaçam, porque a ciência e a cultura, esse combo, ele permite que a gente atinja de maneira mais direta isso que é um dos grandes princípios da nossa instituição, que é a integração curricular, que é tão falada, mas tão difícil de fazer no nosso dia a dia, né? A gente não parte dessa formação, mas a gente vê essa integração acontecendo, sobretudo quando a gente realiza essas pontes que a gente faz na Feira Estadual de Ciência e Cultura, e em tantos outros trabalhos dos outros campos e das outras escolas que estão aqui, que também têm seus eventos e suas feiras, e nos deixa muito felizes que vocês tenham disponibilizado um pouco do tempo de vocês, curto, para também participar desse evento aqui com a gente no Campus Suzano. Essa integração curricular é fundamental para que a gente consiga manter de pé essa instituição, que são os institutos federais, apesar de todo o contexto desfavorável que a gente tem para que se invista em pesquisa, por exemplo, na nossa instituição pública, né, na escola pública de maneira geral. E aí, falando de pesquisa também, é importante falar sobre essa relação entre ensino, pesquisa e extensão, que é muito evidente e muito intrínseca a um evento como esse, e que é fundamental como o conhecimento ele se transforma, ele sai daquele formato tradicional, e os estudantes podem atuar de maneira muito direta nessa produção também desse conhecimento, nessa reflexão sobre o conhecimento. A escola precisa ser um espaço em que a reflexão esteja o tempo todo junto da ação, né? A gente não pode pensar uma ação pela ação, inclusive no ensino técnico, né? A gente não pode pensar um ensino técnico que seja movido só pela ação,
porque a reflexão ela precisa ser o cerne desse processo educativo que a gente tem. E aí eu queria finalizar destacando, entre tantos os projetos que a gente vai ver, de todos os tipos e formatos, queria destacar os projetos integradores e também fazer um agradecimento aos colegas da comissão, porque a Pró-Reitoria de Ensino, o Instituto Federal, realizou mostras de projetos integradores em anos anteriores, 2017, 2018, e aí, por todo o contexto recente, a gente não conseguiu retomar até então essa amostra dos projetos integradores, e a gente vê com a feira a possibilidade de a gente voltar a trazer destaque para os projetos integradores. Muitos desses projetos que serão apresentados são projetos integradores. Eles são presentes em cursos integrados, em cursos concomitantes e subsequentes. São projetos que são desenvolvidos por estudantes de diferentes anos, embora a maioria no terceiro ano, mas alguns projetos já começam no segundo ano, e em alguns casos começam no final do primeiro ano já uma reflexão sobre que projetos serão desenvolvidos. Então, esses projetos, a gente entende que eles sintetizam esse espírito do que é a educação nos institutos federais, que é a importância de uma educação que seja voltada para essa reflexão, como eu disse, para a criticidade, para que a gente atue no mundo do trabalho de uma forma realmente a transformar e pensar o desenvolvimento aliado à inclusão, ao desenvolvimento sustentável, inclusive, a sustentabilidade. As relações humanas que propiciem uma cultura e um tempo de respeito e de valorização da vida da ciência e da cultura. Então, a gente vai ver projetos integradores nessa feira de muitos diferentes tipos, e que mostram a diversidade da produção de conhecimento na nossa instituição. Então, quero, por fim, mais uma vez, saudar os colegas, agradecer aos estudantes que vão compartilhar conosco um pouco dessas pesquisas que vêm sendo feitas, e que a gente tenha um bom evento aí ao longo da semana. A programação está no site, todas as mesas, os horários, as salas, pode conferir e participar. A participação de todas e todos será certamente muito bem-vinda. Em nome da Diretoria de Educação Básica, agradeço aos colegas pelo empenho e pela coragem de, nesse tempo atual, a gente assumir uma grande frente de trabalho como esse. Um abraço a todas e todos. Obrigado, Diego. Agora, então, com a palavra, o diretor-geral do IFSP Campus Suzano, professor Eugênio Zampini. Obrigado, Paulo Renato, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Bom, bom dia aí a todas e todos. Estou muito feliz aí em participar dessa primeira Feira Estadual de Ciência e Cultura do Instituto Federal de São Paulo, que faz parte aí da nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, não é? Pois aí, como educador, eu acredito que uma importante força que nos conduz é a esperança. Mas aquela esperança que nos diz Paulo Freire, né? Do verbo esperançar. A esperança que nos faz mover o mundo na direção do conhecimento, da ciência, da prosperidade para todos, de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, nesse momento, né, de desvalorização da ciência e da educação, observado não somente pela redução real dos recursos destinados ao ensino e à pesquisa científica, mas também pela desconstrução diária observada nas redes sociais da importância do conhecimento e da metodologia científica, através ou por meio da verdade incontestável de cada um, seja essa fake ou não. Então, ver o trabalho maravilhoso das professoras e professores aqui representados pelo professor Paulo Renato e pela professora Marcela, que tem lutado há 6 edições pela realização da Mostra Científica e Cultural do Instituto Federal, que agora ganha dimensão estadual com essa feira estadual, para engajar jovens estudantes
no iniciar do desenvolvimento da pesquisa, da ciência e da cultura, me enche de esperança em um futuro melhor. Parabéns, professoras e professoras, e muito obrigado pela iniciativa, dedicação e resiliência na construção desse momento. Em nome de toda a comunidade, eu agradeço a vocês. Também eu agradeço aí de coração, professor Silmário, pela parceria, pelo carinho e pela atenção que tem dedicado ao Campus Suzano, e pela iniciativa de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pela comunidade. Agradeço aos colegas da Pró-Reitoria de Ensino, professor Carlos Procópio e professor Diego Salim, o apoio a essa iniciativa e participação na abertura desse evento. E, finalmente, eu parabenizo os estudantes que submeteram trabalhos a essa feira, bem como seus orientadores, acreditando que justamente essas ações de pesquisa, alinhadas ao ensino e extensão para os nossos cursos integrados e modulares, são fatores de diferenciação da nossa instituição em relação às demais, e pilares para a formação de jovens mais preparados para a plenitude da cidadania e da participação no mundo do trabalho. Então, eu desejo a todos um maravilhoso evento e agradeço aí pela atenção. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Zampini. Agora, com a palavra, a professora Marcela Loureiro. Oi, gente, vocês me escutam bem? Bom dia a todas e todos. Eu sou a professora Marcela Loureiro, eu sou docente de Sociologia do Campus Suzano, e como já foi mencionado aqui, venho participando, né, da organização da mostra desde o início, assim, da sua realização. Eu queria iniciar agradecendo, né, o convite para compor a mesa e a oportunidade de falar um pouco desse projeto que é tão especial para a gente no Campus Suzano, cumprimentar e agradecer também a presença dos senhores componentes da mesa e a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Bom, conforme o professor Paulo mencionou, a FECIF, ela é um desdobramento das experiências que a gente teve com a MOCIF, que é um evento que está na sua 6ª edição e ocorre no campus de Suzano, né? E é sobre a experiência desse evento tão especial para a gente ali no campus que eu vou me propor a falar um pouco para somar as reflexões e contribuições que vocês já trouxeram para a gente sobre a realização das feiras, né? A mostra, ela é um evento de divulgação científica e cultural, né, regional, municipal, ali na região do Alto Tietê, voltado para estudantes de ensino médio, ensino fundamental, ensino médio integrado, ensino técnico, concomitante subsequente. Até a edição de 2019, que foi uma edição muito grande, né, realizada no Campus Suzano, as apresentações de trabalho, elas aconteciam presencialmente, né, no formato de pôster, no próprio campus. Em 2021, a gente, por conta do contexto da pandemia, a gente fez a MOCIF completamente online, né, todas as atividades. E essa experiência nos levou a propor esse modelo híbrido de 2022 para a MOCIF, né? Então, a gente vai ter as apresentações de trabalhos realizadas de forma online, e a gente vai ter também as atividades presenciais acontecendo no campus de Suzano. E com isso, a gente espera, de alguma maneira, né, expandir essas possibilidades de diálogos, de trocas de saberes para os estudantes do nosso campus, né, sem deixar de lado também as experiências fundamentais que apenas as atividades presenciais podem permitir. E aí eu vou me propor a falar um pouco de 3 aspectos que eu considero fundamentais da mostra, e que são aspectos que acabam também se estendendo para essa FECIF. Desde a primeira edição, o primeiro deles é sobre a apresentação de trabalhos, né? Desde a primeira edição, a gente presenciou apresentações de trabalhos excelentes, assim, e surpreendentes em muitos aspectos, não só da nossa escola,
mas também da comunidade externa, de escolas da região. A gente testemunhou, né, nessas 5 edições passadas de mostra, o empenho e a alegria desses estudantes ao apresentar os seus projetos, os seus trabalhos, o seu esforço, né, de realização ali, ao conquistar premiações, bolsas de iniciação científica júnior, vagas em feiras científicas, projetos que tiveram continuidade, né, para além dos muros do IFSP Campus Suzano, e outras experiências que foram proporcionadas pelo evento, assim, além das trocas de saberes muito evidentes que apareciam ali nessas 5 edições e que certamente vão aparecer nessa 6ª também. Com isso, né, a gente confirmou a enorme potência de produção científica, tecnológica e cultural de jovens estudantes. E a gente fortalece o nosso compromisso também com o ensino, a pesquisa, a extensão e com a popularização e a democratização do conhecimento científico e da cultura. E aqui acho que cabe, né, lembrar a importância das políticas públicas, dos investimentos, das estruturas adequadas e dos compromissos de cada um de nós com a educação pública de qualidade, que são elementos, entre outros, sem os quais essa potência não se realiza da forma como a gente presenciou nessas 5 edições e certamente presenciaremos nessa 6ª. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar é o das atividades presenciais, né? Além das apresentações de trabalho, a mostra ela desenvolve um conjunto de atividades presenciais que também vão acontecer nessa 6ª edição no campus de Suzano. São oficinas, são salas temáticas, são apresentações dos projetos de extensão e dos projetos de ensino desenvolvido no campus, cine-debate, sarau, apresentações culturais, laboratórios abertos, uma série de atividades que são desenvolvidas. Toda essa programação de atividades, ela sempre foi composta a partir do protagonismo dos estudantes do campus. Isso para a gente é um princípio, né? Então, são os estudantes do campus que constroem as atividades, é a nossa comunidade discente que propõe, que organiza, que divulga e que conduz grande parte dessa programação, né, em conjunto com os professores, mas é sobretudo a nossa comunidade discente. E aqui eu gostaria de me dirigir especialmente aos estudantes do Campus Suzano, né, e agradecer imensamente, assim, imensamente, e parabenizar também pelo envolvimento, pelo compromisso, pela criatividade, pelo trabalho e pela garra de vocês para a gente construir junto esse projeto da Mostra Científica e Cultural, que pouco a pouco faz parte da identidade do nosso campus também. Os alunos sempre lembram da Mostra Cultural, né? Chega o início do ano, os estudantes já estão pensando em como organizar essas atividades, né? Como participar ativamente da realização desse evento. Isso para a gente é muito fundamental. Por último, o último aspecto que eu gostaria de destacar é a participação da comunidade externa. E com isso, a gente fecha algo que o Diego mencionou, que é muito central, né? Que é essa relação entre ensino, pesquisa e extensão. Durante a MUCIF, que acontece dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e é importante dizer, junto a uma série de outras atividades propostas pela comunidade do Campus Suzano, né? Então, durante essa semana, a gente tem não apenas a MUCIF, mas um conjunto de outras atividades também. A gente recebe estudantes e docentes de outras escolas da região no campus. O campus fica lotado de gente, né? É a escola aberta à comunidade, de fato. Sobretudo são escolas ali de ensino fundamental e também escolas de ensino médio da região que vão acompanhar a apresentação de trabalho, participam de atividades, visitam os laboratórios, entre outras atividades que são propostas ali. A escola, ela é sempre da comunidade, né? E essa relação, ela é muito fundamental, ela compõe a identidade e a missão institucional do IFSP e também da Mostra. A alegria nossa, assim, é muito grande quando a gente vê entre nossos estudantes matriculados no ano seguinte, estudantes que conheceram a escola nessa semana, nesse evento,
e que lembram dessa experiência, né? Ou quando familiares desses estudantes frequentam os nossos cursos de formação inicial e continuada e outras atividades da escola, quando os docentes da região frequentam cursos da instituição, avaliam trabalhos da MOCIF, participando, né, como avaliadores, e assim a gente pode aprender juntos, dialogar e trocar experiências. Então, esse é um aspecto muito importante da mostra para a gente, né, porque nos conecta muito diretamente com a nossa comunidade externa, e a escola é dela também. Bom, por fim, eu gostaria de convidar todas as pessoas aqui que nos acompanham para verem as atividades virtuais, né, e presenciais da MOCIF também, e da FECIF. Vocês encontram a programação completa da MOCIF no Instagram do evento, @mocif_szn. Depois eu coloco aqui no chat rapidinho o perfil do Instagram. E nesse perfil vocês também têm alguns registros das edições de 2018 e 2019, né, que foram as últimas edições presenciais que a gente teve. Tem registros das edições de 2020, da edição de 2021, que foi completamente online. E vocês vão ter lá toda a programação. A gente também vai soltar ali no Instagram registros da edição desse ano. Vocês encontram a programação de apresentações de trabalho no site da MOCIF, então mocif.com.br, e aí ali a gente tem os links das salas de apresentações, e lá vocês também conseguem encontrar os vídeos enviados pelos estudantes nas suas inscrições de trabalho, e aí lembrando que os trabalhos estão abertos à votação popular, e aí a gente queria convidar todo mundo a participar da votação popular da MOCIF. Bom, por fim, gente, eu gostaria de agradecer todo o apoio da comunidade do campus de Suzano, todos os setores, todo mundo, né, a comunidade discente, agradecer ao CNPq, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que por meio da chamada 10 de 2021 subsidia, né, a realização da MOCIF, e um agradecimento muito especial à nossa comunidade discente, que trabalha muito, né, e é uma comunidade discente muito comprometida e envolvida com o seu próprio processo educativo. E que a gente tenha uma semana de muito aprendizado, de muitas trocas, de muitas realizações, um ótimo evento para todas e todas. Muito obrigada. Obrigado, Marcela. Eu agradeço muito pela oportunidade de ouvir vocês aqui, por suas contribuições que apontaram, de diferentes formas, tantas questões relevantes para a gente hoje, né? É muito bom poder ouvir e refletir com vocês sobre questões tão importantes para nós e para a nossa comunidade, né? Declaramos, então, oficialmente aberta a FECIF 22 e a MOCIF 22. Ressaltamos a nossa satisfação em realizar a primeira edição desse evento estadual, e reafirmamos nossa crença na popularização do conhecimento científico como caminho para uma efetiva mudança na estrutura de nossa sociedade. Em nome de toda a Comissão de Planejamento e Organização da FECIF, agradeço mais uma vez a todas e todas que colaboraram para esse evento realizado. Agradecemos a presença dos convidados, o professor Silmário, o professor Procópio, em especial o professor Diego Salim, que, por meio da DIEB, construiu com a gente esse evento, né? Desde o início do ano, a gente já vem conversando sobre formas de abordagem e de apresentação desse evento. Colaboraram bastante com a gente, né? Agradeço ao professor Eugênio Zampini, que sempre deu um suporte para a gente na realização desse evento, e a professora Marcela também, que não tenho nem palavras para dizer o tanto que ela trabalhou aí nesses últimos tempos, né? Em relação a esse evento, né, claro. Então, de maneira especial também, a gente agradece ao CNPq e ao MCTI, que através da chamada 1021, Feiras de Ciência e Mostras Científicas, oferece subsídio aí para a realização desse evento. Aproveito aqui
para ressaltar também a importância de que haja investimentos e políticas públicas de incentivo e fortalecimento de ações como essa, que envolvem a produção e a divulgação do conhecimento científico. E para encerrar minha fala, eu quero lembrar aqui palavras de um xará, do professor Paulo Freire, que dizia, né, na Pedagogia da Autonomia, que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção e a sua construção. Tenho certeza de que é isso que estamos fazendo com essas ações, criando as possibilidades para a produção e a construção do conhecimento. E em nome de toda a comissão da FECIF 22, agradecemos mais uma vez e desejamos um ótimo evento a todas e todas. Agora, na sequência dessa mesa de abertura, convido a todas e todas os presentes para assistirem às sessões de apresentação de trabalhos que contarão com trabalhos de diversos campos do Instituto Federal de São Paulo e de outras instituições também. Aproveito para pedir a todo mundo que está participando do evento que ajude a gente na divulgação. Poste nas redes sociais, convide seus amigos e amigas, e lembrando que todas as atividades são abertas e totalmente gratuitas. A programação completa a gente consegue acessar no site da Mocif, que já foi postado no chat, e também no site da fecif.com.br. Então, encerramos por aqui a mesa. Agradeço a todos a presença e um ótimo evento. Obrigado a todos, um bom dia para vocês. Obrigado, professor Silmário, Carlos Eduardo e Diego em especial. Marcela e Paulo Renato.